E o Abel, ele deixou de ser um técnico, ele é um grande gestor. Vou falar pra você que ele é até um visionário nessa parte de futebol mesmo, Aham. porque ele revolucionou o futebol brasileiro, né? Você E tem acha? mostrado isso como um bom gestor, né? Porque ele pega um time, né? Pega alguns jogadores que tecnicamente também não são tão bons, como o Breno Lopes, né? É. Faz gol, é um bom reserva, sempre fez gol, o próprio Rony. Então a gente Ele pode potencializou muita gente, né? O Zé Rafael, potencializou o Zé Veiga. Rafael, que era um Veiga não 10 e virou jogava um segundo nada. volante, que é o que você falou, dessa mudança de configuração do jogador. Então, querendo, ele segurou muito o jogador, ele tem o Sim. jogador na mão, a gente teve alguns problemas internos, ele segurou alguns jogadores. Então, ele é um excelente gestor. E além disso, ele tem uma equipe muito boa, né? A gente não fala muito da equipe dele, Com mas a equipe certeza. técnica dele é Fantástico. fantástica. Nível de excelência altíssimo, Mas né? quando você fala que ele revolucionou o futebol brasileiro, você acha que é no sentido de que o técnico não é só o técnico ali que escala, e é muito mais que isso? É nesse sentido de uma visão mais ampla sobre a profissão de Macro, né? treinador, assim? Primeiro que ele quebrou um paradigma da questão de ter treinadores estrangeiros que talvez a gente tenha hoje para a seleção brasileira. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que além da parte técnica e da equipe dele, que ele faz questão de estar em todos os jogos e faz uma questão de ter um trabalho contínuo, de ter treinamento, ele não abre mão nada disso, da rotina, né? E tem todo um suporte, né? Então tem toda uma parte de treinamento, de estudo antes do jogo, de mostrar isso para o jogador. Porque às vezes a gente pega um jogador ou outro que às vezes é um pouco mais leigo e ele consegue transformar isso, desenhar isso, né? Então ele Sim. pega, ele desenha. Ele é um cara que escreveu um livro, Você né? leu o livro dele? Não li, É preciso bom, ler. hein? Preciso ler. Então é um cara diferente nesse sentido. E aí eu acho que o grande potencial, além de todas essas qualidades que são altas, mas é a questão da gestão. Ele consegue trazer um cara que ou às vezes não é tão bom e fica bom. Ele consegue trazer um cara que não tá bem no elenco, tá quebrando o elenco. E faz isso, fala, ó, vamos ficar mais tranquilo, senta aqui. Você não vê. Tem muita coisa que a gente não fica sabendo porque o Abel segura, né? O Abel Sim. segura ele internamente. E esse é um papel de um grande gestor, na minha opinião. E querendo ou não, isso faz toda a diferença, porque quantos jogadores a gente pega, o Rafael Veiga, por exemplo, teve uma época que ele simplesmente pega, a gente, ó, olha como é que ele sente tudo. A gente vê que o Rafael Veiga não tá bem, ele no outro jogo você pode ver que ele tá no banco. O Abel, ele tem esse feeling, ele não fica segurando. E ele vê que o Rafael Veiga tá de volta, ele coloca o Rafael Veiga no melhor momento. A gente viu isso no ano passado, né? E é impressionante, ele parece, e ele já declarou isso, ele fala assim, eu sabia a hora que eu ia colocar aquele jogador, ele já declarou isso para várias vezes com vários jogadores. Não, eu já sabia, já tinha isso planejado que eu ia colocar, se acontecesse isso no jogo, aos 15 minutos do segundo tempo eu ia colocar ele porque ele ia fazer aquilo. E aí parece, depois que fala, é muito fácil, mas parece balela, mas ele já deu várias declarações sobre esse sentido, e realmente é comprovado, porque vários títulos ou vários jogos que a gente ganhou, principalmente no final, é a parte psicológica e que ele, de alguma forma, planejou isso. Porque ele sempre planeja o melhor jogo e planeja o pior jogo. Porque normalmente a gente tem tendência de planejar, ó, vai dar tudo certo, vamos ganhar de E 5 a quando 0. dá um Mas e se o errado? cara fizer 1 a 0, o que a gente vai fazer? E se tem um expulso no primeiro minuto de jogo, o que você faz? Então, a gente teve a situação do Murilo, né, já também. Então, querendo ou não, ele é um cara que é diferenciado, ele é diferenciado. Por isso que muitos, né, a cor verde traz inveja, mas o Abel também traz isso, É. né? Então, é diferente, cara. E o Ele é Abel também diferente. quebrou outro paradigma importante, porque exemplo do que teve o Jorge Jesus no Flamengo e os dois técnicos que o Botafogo teve nos dois últimos anos, na primeira proposta eles saíram. O Abel, apesar de ter aquela confusão com o time do Catar e tudo mais, mas o Abel tá no Palmeiras. Ele está no Palmeiras. Já devem ter oferecido não só um caminhão, mas um avião de dinheiro, e isso pra ele não é o mais importante. Ele acredita em um projeto realmente esportivo e fazer a carreira dele de alguma maneira, né? A trajetória dele no Palmeiras, esportivamente, E ele prega muito de cumprir contrato, né? é, É um negócio que ele deu a palavra, ele vai cumprir, né? sim, Assim, aparentemente. está cumprindo. Não, com certeza. Acho que vai além disso, porque quando a gente envolve o lado profissional, a gente tem que pensar no lado pessoal do Abel. O Abel veio pra cá, ele tinha um planejamento de não estar com a família no primeiro momento. Sim, aham, Quando aconteceu o momento que ele falou assim, ó, eu não estou bem, preciso da minha família aqui. O que o Palmeiras foi lá, trouxe toda a família dele. O que você precisa? Como eu posso te ajudar? Entendeu o momento dele. Com certeza ele falou assim, ó, dinheiro pra mim importa, mas não é tudo. Então vamos entrar nesse equilíbrio, uhum. qualidade de vida, né? E questão de estar com a família que ele trouxe. O Palmeiras deu toda a estrutura pra ele, por isso que é importante ter esse planejamento. Com certeza ele planejou isso, né?
Pode ser, não ter sido, era em janeiro, dia 1º de janeiro, mas com certeza no intervalo de 3 a 6 meses esse planejamento não só do Palmeiras, mas do próprio Abel. E isso faz toda a diferença. E quando você constrói isso, quando você acredita no projeto, igual o Abel acreditou, igual o Palmeiras acreditou no Abel, porque o Abel também é o que é pelo Palmeiras, né? Por causa do Palmeiras. Com certeza. Isso faz muita diferença. E aí todo mundo achou que estava encerrando o contrato dele, ele provou o contrário, porque é o planejamento dele. E ele não precisa ficar divulgando. O que ele precisa fazer é o trabalho dele, ganhar nossos títulos, né? Fazer o Palmeiras jogar, e que ele faz muito bem. Mas ele tem um planejamento, com certeza, da carreira dele, da vida dele, e muito transparente com o Palmeiras nos próximos 5, 10 anos. Que quando a gente coloca qualquer empreendedor, qualquer visionário ou qualquer pessoa que tem uma grande empresa e ele trata o Palmeiras como uma grande empresa, tem esse planejamento de pelo menos 5 anos. E ele tem tudo isso na cabeça dele. E isso faz diferença e traz para nós tranquilidade, né? E aí o que acontece? Quando você sabe se o cara vai sair, o Abel ele tem um contrato, independente se ele tem um contrato ou não, mas ele tem um planejamento de sair talvez em 2026. O Palmeiras já tem que se mexer e tá olhando pelo menos uns 10 técnicos, que é o que o Palmeiras faz hoje. O Palmeiras hoje, para cada posição, ele tem pelo menos 3 jogadores, já foi declarado isso. Que time que declara isso? Não tem hoje, não tem hoje. Mas você acha que o Abel ele estaria no Palmeiras se, por um acaso, o Palmeiras não tivesse vencido aquela final contra o Santos? Ou até aquela Copa do Brasil contra o Grêmio, que também teve aqueles 2 títulos quase encavalados e tudo mais? Porque o que manteve o Abel foram os títulos, né? Com certeza, a fase boa é ótima. O Abel começou ganhando no Palmeiras, né? Ele chegou em novembro e em janeiro ele já estava sendo campeão da Libertadores. Né? Já é um feito histórico. O cara já entrou para a história do clube em 2 meses só. Quantos técnicos passaram pelo Palmeiras nos últimos 20 anos antes dele e não conseguiram? Não, com certeza. Tem o fator de sorte, né? Convenhamos, de sorte, né? Não pode tirar isso. Mas tem também, além da questão do planejamento, eu acho que de alguma forma foi um risco que a gente correu e que ele também colocou na ponta do lápis e correu esse risco. Que era a bala de prata da vida dele. Ou daria certo, ou pode ser que o Abel nem existiria, né? Se não fosse esse título, vamos pensar assim. Existiria no formato do que ele é hoje. E aí entra muito o que ele sente, o que ele deve pelo Palmeiras e o que o Palmeiras deve para ele. Então tem uma dívida. E essa dívida tá planejada. Uma hora vai encerrar, a gente quer que nunca, né? É até loucura falar isso, mas a gente... Poxa, se eu pudesse, eu seguraria o Abel uns 30 anos, vai. Pelo menos. Motivado, né? Motivado. Mas ele mais uma vez, ele é um grande gestor, até porque o time ele muda muito. Só que o Palmeiras tem uma base tão forte que automaticamente o próprio Palmeiras desafia o Abel nesse sentido. Ele fala, cara, você vai subir 3, 4 jogadores, você vai ter que fazer isso, isso. E querendo ou não, é um novo desafio, né? Você dá uma oxigenada. Mas eu acho que o que motiva o grande profissional, e principalmente no Abel, é a questão da qualidade de vida. Se a família dele estiver bem, sim, com certeza. Ele vai ficar no Palmeiras. Esse é o grande ponto. Ele pode ter... Porque ele ganha bem, né? Convenhamos, né? Ele não ganha mal, né? Ele vai ganhar 2 vezes mais? Beleza. Já tá milionário. Cara, faz diferença você ganhar 2 vezes mais com o volume de dinheiro que ele já tem? Depende do propósito que ele tem. Será que é tão ambicioso assim? Às vezes a ambição dele é estar bem. Também. E ele gosta do Palmeiras. Ele vai pegar outro desafio, né? Que às vezes é importante pro profissional também. Mas às vezes ele não quer se deslocar pra lá também. Tem tudo isso. Cada detalhe importa. E principalmente eu acho que quem manda nos jogadores, na parte profissional, com certeza é a família. Porque o cara que não... O próprio jogador, o próprio técnico não considera isso, né? Normalmente ele volta mais desgastado, né? Querendo ou não, ele volta às vezes até com um processo de depressão, né? Então, e para você se renovar nesse sentido é muito mais difícil. Então é melhor você manter esse equilíbrio. E tem um ponto também, que a gente até estava falando em off aqui, né? Que o Abel, ele no primeiro momento a família não veio. Eu não lembro se ele fala isso no livro ou não, mas eu já vi ele falando em algum lugar que ele sabia do histórico do Brasil de demitir técnico a cada 3 meses. Ele falou, não vou trazer minha família aqui, eu vou ficar 3 meses e vou embora. Então não tem porquê. Aí depois que ele se firmou e tal, e a gente tava falando em off, que tem treinador que vive de multa rescisória, né? Então parece que não faz esforço nenhum pra ficar, porque do mesmo jeito que você falou que na primeira oportunidade esses portugueses voltam pra Europa, tem o outro lado de que na primeira crise eles são mandados embora, eles são demitidos. Então tem muito treinador que vai vivendo de multa rescisória. Parece que não faz nenhum esforço de ir bem, porque sabe que se for mal, ele vai ganhar milhões ali com a multa. E tem muitos assim. Pra mim, um dos que mais é assim é o Mano Menezes, né? O Cuca.
Também, mas o Cuca muitas vezes ele pede pra sair, então aí ou ele paga ou ele não recebe nada. Mas o Mano Menezes, por exemplo, ele chegou no Palmeiras, ele sabia que tem uma pressão do caralho no Palmeiras em 2019, mas ele não se importou porque ele sabe que ele fala, eles vão me demitir daqui 3 meses, eu vou tirar uma grana aqui de multa rescisória. Recentemente ele foi pro Corinthians ali ano passado, ficou uns meses ali, ele sabia que ali era uma bomba relógio ali que explodia a qualquer momento. Ele ficou ali 4, 5 meses, ganhou não sei quantos milhões de multa rescisória. Sim. Ele estava recentemente no Inter, ganhou multa rescisória. E ele não tem essa, já foi treinador do Grêmio, então não vou treinar o Inter. Ele não tá nem aí, qualquer coisa que Ele quer aparece. o dinheiro. Eu vou tirar um ano sabático. Não tem isso com o Mano. Chamou, ele vai, porque ele sabe que é 3 meses e é multa rescisória. O Abel parece que não tem isso, né? A impressão que dá é que se o Palmeiras demitir ele, acho que ele até abre mão da multa, assim. A impressão que dá é que ele não tá pelo dinheiro propriamente, assim, né? Eu sinto isso diferente do Abel, assim. Posso me surpreender, mas a impressão que dá é que ele quer ganhar. Ele não tá pensando em ser demitido pra ter multa, não, né? Ele é motivado a ganhar mesmo, né? A motivação dele é outra, não é puramente financeira. Na vida são ciclos, gente. Às vezes encerra, né? A gente quer que o Abel fique eternamente. Mas aí, por exemplo, você pega o caso que você citou do Mano Menezes, ele não nem inicia um ciclo, não tem um início de trabalho, não dá tempo. Eu não sei se esse cara, por exemplo, ele tá motivado só pelo dinheiro. E às vezes não é só isso. Lá na frente, talvez ele vai colher como outros treinadores que hoje, muitos treinadores aí você nem escuta falar porque não tem projeto, não tem plano, não estudou para isso, né? Então faz diferença. Para mim faz total diferença. Por isso, voltando lá no início, por isso que o Abel, ele é o diferenciado, ele é o cara que revolucionou o futebol brasileiro, com certeza. Mas pensando pelo lado racional da coisa, você acha que o Abel tem realmente um prazo de validade? Tá próximo de ser expirado ou não? Eu acho que no futebol o prazo é menor, né? Aham. Eu acho que esse ciclo tá se encerrando, sim. Tá chegando a hora de dizer adeus. Não é porque a gente quer, né? Claro, Triste notícia. sim. Mas acredito que dentro do planejamento dele, acredito que mais 2 anos no máximo, né? Você acha Isso. que até o final do mandato da Leila, pelo menos, ele fica? Que seria final de 27? Pode ser que seja esse acordado, eles não abrem, mas acredito que no máximo 2 anos, talvez até esse ano, no final do ano, com certeza ele deve ter algum projeto em mente, algum plano. Até porque ele já tinha isso, né? Ele tem alguns sonhos, né? A gente é motivado por sonhos. Então ele já tem isso na cabeça com certeza de treinar algum time gigantesco e pra mim ele tem muita capacidade. E o mais engraçado pra você ver como é que é a questão do legado. Tenho certeza que qualquer time que o Abel for, nós 3 aqui ou qualquer palmeirense vai comprar uma camiseta. Ele vai torcer por pro ele, time. né? Pode ser qualquer time, gente. Menos qualquer... o Corinthians. Não, mas aí eu tô falando fora, tá. né? Ele não fica aqui no Brasil, ele com certeza vai pra fora. E a gente vai comprar uma camiseta do time que ele for. Tomara que seja um time muito grande, né? Pra gente poder assistir. Tomara. Talvez um Chelsea com o Estevão, imagina, né? Ou um Real Madrid com o o Abel merece Endrick. coisa melhor, de repente. Chelsea Um Barcelona da Já vida, pensou? né? Então, querendo ou não. E é um cara que... Mas você acha que ele sairia do Palmeiras pra um time desse? Eu acho que não. Acho que ele faria uma ponte num Benfica da vida e depois Um ia... Porto da vida pode ser, mas ele tem Igual muito o Mourinho. nome. O Mourinho foi pra Real Madrid e Chelsea e tal, mas ele brilhou no Porto, né? E no Porto ele foi pro Real Madrid. O Jorge Jesus tentou sair do Flamengo pro Benfica, só que não deu certo. Não deu esse certo. salto. Eu duvido muito que o Real Madrid tiraria um técnico do Palmeiras, por exemplo. Mas você viu que ele deu uma declaração falando que o Guardiola não conhecia o Palmeiras. Hoje o Guardiola conhece o Palmeiras, né? Será que o Guardiola não conheceu? O Guardiola Não contratou tanto o quanto, Gabriel né? Jesus, ele tava no Palmeiras. Mas aí se a gente for pensar, talvez ele não conhecia 10, 15 anos atrás, que é o auge do Guardiola, né? Se a gente for pensar, né? Eu acho que eles até conhecem o Palmeiras, mas eu acho que... Não olhavam, né? Não, eu acho que eles podem até olhar, até porque eles observam os jogadores. Eles tiram o jogador, tirou o Endrick do Palmeiras, né? O Real Madrid especificamente, o Chelsea, por exemplo. Mas eu acho que eles não dão tanto valor no sentido de... eles minimizam um pouco o trabalho, a grandiosidade do trabalho dos treinadores, porque o nível é mais fraco mesmo, assim. Eu acho que ganhar um Campeonato Brasileiro não tem o mesmo peso de você ganhar um outro torneio, entendeu? Eu acho que eles olham o Brasileirão como eles olham o chinesão, sei lá o que, essas merda assim, entendeu? Dificilmente eles vão tirar um técnico da China, sabe? Mas eu acho que o Mesma contato coisa. é próximo. Aí não é nem questão de olhar ou não. O contato é muito mais próximo do que a gente imagina. Porque acha? eu acho que tá levando muito jogador do Palmeiras. O Palmeiras é uma vitrine hoje pro futebol brasileiro. É demais, E a né? gente não tá falando eu pra um acho. time só, né? A gente tá falando pra vários times conceituados que todo jogador gostaria de jogar, né? E o Palmeiras sempre vende muito bem. Então pensa que dentro desse cenário
tem muita negociação, né? Porque não é Sim. do dia pra noite, vou Sim. comprar o Estevão, Sim. né? Então tem uma negociação às vezes de 1 ou 2 anos, né? O contrato que o Palmeiras fez com o Endrick não existe no mundo. O que o Palmeiras fez? É um negócio, né, revolucionário, é isso que eu falo. O Palmeiras ganha com... É um bônus atrás do outro, né? Palmeiras ganhou X milhões porque o Endrick vestiu a camiseta. Ó, o Endrick, esse tempo aqui, jogou 15 minutos, 480 pau na É. conta do Palmeiras. Aonde existe isso? Eu nunca ouvi falar isso. É. Então, tem todo um tipo de negociação. Por isso que eu tô falando. Não é que não, olha, acho que você me corrigiu bem. Mas eu acho que tem uma proximidade muito grande pelo projeto e pelo planejamento que o Palmeiras tem feito. Que eu acho que confiar, talvez, num cargo de treinador, talvez eles querem que o Abel se prove num clube melhor de Europa, assim, alguma coisa, Sim. pra dar o cargo de treinador de um Real Madrid. Embora a gente teve o Luxemburgo que treinou o Real Madrid Galáctico, né? Mas ele tinha treinado a seleção brasileira, o Luxemburgo, né? Era outros tempos. Não Teve a oportunidade, né? Aquela Teve. oportunidade daquele time galáctico lá, olha... O Felipão, que treinou o Chelsea, ele treinou a seleção brasileira, foi campeão do mundo, depois treinou Portugal. Sim. Já não foi um pulo direto, assim. Né? O Felipão foi extremamente exitoso, né? O único brasileiro, talvez, que tenha brilhado realmente na Europa foi o Felipão. Com certeza, se a gente olhar por nomes, ele é o maior nome disparado. Né? Não tem Até outro. por uma questão de Copa do Mundo, lá fora, por ter treinado. E querendo ou não, ele levou Portugal também a um ápice muito... Final de Euro, entre os 4 da Copa, é um negócio absurdo. O nível do Felipão é realmente absurdo.